Começando a gravar. Boa noite, Antônio Lopes, Anicé, que estão aqui com a gente, né? Vamos ver quem que vai chegando aqui mais. E boa tarde, bom dia para quem vai assistir depois. Espero que vocês gostem dessa roda de conversa e depois reproduzam essa roda de conversa nas seus grupos de base, né? Porque a gente fez a nossa campanha de segurança e saúde no trabalho, que a gente lançou dia 28 de abril desse ano, e a gente tem uma cartilha, né, com 7 rodas de conversa, uma por mês. Esse aqui é o terceira roda de conversa, o terceiro encontro, né? Nós já fizemos um sobre o direito fundamental do ser humano, né, de ter um ambiente seguro e saudável, que é o nosso lema, né, da nossa campanha aí, que está no cartaz aqui atrás. Aí, na semana passada, a gente falou um pouco, refletiu sobre a fome, né? A campanha da fraternidade. A gente sempre aborda a campanha da fraternidade, né, dentro da nossa campanha também. A fome, a relação da fome com os acidentes, com os acidentados, com os adoentados. E hoje a gente vai falar sobre o trabalho formal, né? A gente já tem mais rodas de conversas previstas, a gente vai fazer uma sobre trabalho informal, trabalho aplicativo, assédio moral, né? A Odisseia é especialista, não porque ela é especialista em assédio moral, né? Mas especialista no tema. A gente vai fazer também sobre trabalho escravo, tem vários temas. O pessoal que quiser o link, né? Tiver o link, fique à vontade aí para acessar a nossa cartilha, tem muito material lá. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o trabalho formal, né? E um dos absurdos, né, que é o trabalho formal, que entrou com essa reforma trabalhista, né, do Temer, né, do golpista Temer, que incluiu esse negócio do trabalho intermitente, né? Então a gente vai falar hoje sobre essa pérola, né, que existe no nosso os trabalhadores formais com carteira e um trabalho intermitente, né? O que é o trabalho intermitente? Então a gente vai estar hoje conversando sobre isso, né? O material, a gente vai estar lendo o material, mas como toda a nossa reunião da Pastoral Operária, a gente sempre começa lendo, né, um trecho da Bíblia. Hoje, por acaso, para essa roda de conversa, a gente selecionou o Evangelho aqui de Mateus, né? Eu não sei se vocês têm aí disponível para ler, né, o Evangelho, quiserem ler, ou se quiserem, eu mesmo posso ler, tá? Então, Pode ler aí. você quer ler, Nicéia? Pode pegar na Bíblia também, não? Você quer pegar? Não, não, pode ler, Gilmar. Pode ler, que eu estou te acompanhando aqui. Então, tá bom. Então, eu vou ler, né? Sempre nessas rodas de conversa, a gente sempre começa assim, também pedindo para o pessoal fazer uma ambientação no local, né? Para alguns elementos para decorar, né, o ambiente. Eu, como tenho o cartaz aqui da nossa campanha, eu sempre deixo ele aqui para a gente, né? Mas qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa, uma Bíblia, enfim, qualquer coisa. Então, sejam bem-vindos, né? Sempre dar uma acolhida, né, do pessoal. Então, sejam tão bem-vindos, Lucéia, bem-vindo, Antônio. E vamos então, nós vamos ler o Evangelho de Mateus 20, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Tá? De fato, o reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores o salário de 1 moeda de prata por dia e enviou-os à sua vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão vocês também para a minha vinha. Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa.
Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: "Por que vocês aí estão aí o dia inteiro desocupados?" Eles responderam: "Porque ninguém nos contratou." O patrão lhes disse: "Vão vocês também para a minha vinha." Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: "Chame os trabalhadores e pague uma diária a todos. Comece pelos últimos e termine pelos primeiros." Chegaram aqueles que tinham sido contratados pelas 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, chegaram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. No entanto, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a xingar contra o patrão. Ah, a Maria Aparecida chegou aqui. Está entrando a Maria Aparecida. Estou lendo aqui o Evangelho de Maria Aparecida. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. E o patrão disse a um deles: "Amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos uma moeda de prata? Tome o que é seu e volte para casa. Eu quero dar também a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúmes porque estou sendo generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Boa noite, Maria Aparecida. Tudo bem contigo? Seja bem-vinda. Você chegou, eu não pude te receber porque eu estava justamente lendo aqui o Evangelho, né, dessa roda de conversa 3 aqui, que trata dos trabalhadores formais, né, e o trabalho intermitente. E a gente sugeriu esse Evangelho para ler esse Evangelho, né? Então, a gente faz algumas reflexões agora, né? Mas tudo bem com você, Maria Aparecida? Você está em casa ainda? Você está no ônibus? Onde é que você está? Eu estou em casa. Hoje eu estou em casa. Apareceu aí. Graças a Deus. Apareceu Deu tudo a Maria Aparecida. Oi? Não entendi. Apareceu a Maria Aparecida. Então, sim. a gente está aqui, né, gravando, tá? Avisando que a gente está gravando a roda de conversa para depois deixar disponível aí para quem quiser depois assistir depois ou compartilhar, fazer essa roda de conversa com seus grupos de base. Aliás, a intenção nossa de fazer essa roda de conversa é justamente essa, né? De a gente estar discutindo, né? Fazendo a roda de conversa e dando elementos para o pessoal poder, se tiver alguma dúvida, poder utilizar para fazer essas rodas de conversa também nos seus grupos de base. Então, essa gravação serve mais para isso. Mas vamos à reflexão, né? A Maria Aparecida chegou depois que eu estava no final quase do Evangelho, mas acredito que a Maria Aparecida também conheça, né? Essa parte do Evangelho aí dos trabalhadores da vinha, né? Eu estava lendo, esperando entrar, por isso que eu perguntei. Aí eu li aqui, antes de você ler. Mas muito bom, né? Essa leitura tem tudo a ver com a situação trabalhista, a lei, né? As mudanças que teve da reforma trabalhista, os trabalhos autônomo, itinerante, né? Eu nem consigo pronunciar esse nome. Intermitente. Se fosse de acordo com a lei de hoje, né, esses trabalhadores que chegaram por último aí iam receber bem menos, né, porque o trabalho intermitente, que a gente vai conversar sobre isso depois, ele
ele, ele paga só aquelas horas trabalhadas, né? Então, por isso que eu pensei nesse evangelho aí. Mas o Antônio Lopes levantou a mão. Pode falar, Antônio, fica à vontade. Boa noite, Maria Aparecida. Que Boa bom. noite, Você é tudo da onde? bem? Tudo bem, você é da onde? São Paulo, estou aqui na capital. É da capital? Qual região? Isso, Qual aqui região? próximo do Ipiranga. Ipiranga, São Do Caetano, Ipiranga. São Bernardo, fica aqui Eita, próximo. tudo bem. A Niceia é da onde? Eu sou de Campinas, Antônio. Olha, Campinas. Então, eu sou daqui da Zona Leste, São Miguel Paulista. Sou da Ah, então SEB, tá próximo. SEBS também estou ligado à pastoral operária, à saúde, né? Eu queria falar É, sobre esse evangelho para vocês. O que eu entendi e caiu bem em cima daquilo que eu venho falando esses últimos dias, sobre a questão da redução de hora trabalhada e de dias também trabalhados por semana. Porque a máquina, a a tecnologia, os robôs, esse sistema tira trabalho do homem. Então, para que a pessoa tenha o sustento e sobrevivência, teria que diminuir o horário e tempo trabalhado, né? E com a garantia do sustento. Então, esse evangelho ele vem bem em cima daquele sentido que eu tenho tirado. É como argumento, né? A pessoa trabalhou finalzinho do dia, isso é menos tempo, e ganhou o mesmo salário de quem está trabalhando o dia todo. E houve reclamação. Mas é a justiça que tem que haver, porque a necessidade da sobrevivência diz que tem que ter um salário justo para viver, né? Dignamente. Então, esse evangelho ele cai bem dentro das propostas que eu fiz, né? Dentro das emendas aí do nosso quinto congresso do Partido dos Trabalhadores, porque não dá para você imaginar que o emprego hoje tá escasso, por quê? Porque a máquina produz por muitos trabalhadores, né? Então não está sendo, não está havendo necessidade de mão de obra. Diminuiu, entendeu? Então esse evangelho cai bem na minha meditação e na minha reflexão que tenho feito. O que vocês acham disso? Pode falar, Maria Aparecida, fica à vontade. complementando o que ele está falando, tem tudo a ver. É, o que você está falando com o que a gente está discutindo, refletindo, né? Com essa preocupação com o outro no trabalho, no ambiente de trabalho, enfim, na sociedade como um todo. E a leitura veio a calhar assim, né? Como Deus quer que seja, né? A igualdade para todos, como a lei da igualdade salarial, né? Que está aí e que a gente tem que trabalhá-la, né? Essa lei de igualdade salarial. Para que todos tenham essa igualdade, agora a gente tem que lapidá-la. Como que nós vamos lapidá-la? Cada ser humano, cada umzinho. Nós vamos ter que lapidar, né? Conversar, dialogar no trabalho, nas escolas, na comunidade, nas reuniões, nas nossas redes sociais, né? Porque as pessoas têm que ter consciência disso, né? Dividir as tarefas em casa, né? Porque a mulher vai trabalhar, o marido cuidar dos filhos, da casa, tem toda essa delicadeza, esse respeito, esse carinho, né? Como a mulher tem com a casa, né? Que são todos os objetos delicados, né? Como cozinhar, lavar, passar, sem queimar, sem provocar acidente, né? Nem demolir a casa. Tem que dividir as tarefas, né? Porque aí é a igualdade, né? O respeito, porque está tendo muito estrupo entre criança, adolescente, então começa
a partir de casa até o trabalho, o ambiente de trabalho, no ônibus, nos espaços públicos, é muito trabalho, né, seu Antônio? Olha só o que o Evangelho Verdade. que Deus Verdade. deixou para nós. Ele morreu numa cruz e deixou aqui uma missão para a gente trabalhar. Vamos ter que lapidar, né? Cada um da sua melhor forma e maneira. Falei demais? Isso é Muito só bem, Aparecida. alguma coisa. Parabéns. Muito bem. Beleza. Muito bom essa colocação. Você quer falar alguma coisa? Nossa, depois de tudo isso ainda, trazendo esse evangelho para o nosso cotidiano, para a vida concreta, tanto na questão da diminuição da jornada, né? Que queremos trabalhar menos, a questão, eu estava vendo um artigo aqui dos trabalhadores dos aplicativos, né? Que eles estão trabalhando 12 horas por dia, assim, uma coisa absurda, né? Você fica disponível o tempo todo e ligado no trabalho o tempo todo. E essa lembrança da Maria, né, que também tem aqueles que, além de trabalhar a mesma quantidade de hora, não ganha a mesma coisa, que no caso as mulheres e tudo mais. Então, assim, eu achei muito pertinente o Evangelho, né? Muito bonito mesmo. Não, legal, legal, é importante. Mas agora vamos começar, né? A gente já fez uma reflexão sobre o Evangelho, agora vamos fazer uma reflexão sobre o trabalho intermitente mesmo, né? Isso que o Antônio falou é realmente importante, né? Cada vez a gente tem menos empregos formais, né? Cada vez mais desempregados, e uma das... Tem outras propostas, mas uma delas é justamente essa, né? De diminuir a jornada, né? Diminuir a jornada, você precisa contratar mais trabalhadores para fazer o mesmo trabalho, então isso é uma luta que deveria... Foi esquecida, né? Lembra que há anos a gente lutou pelas 40 horas semanais, lutou, e depois parou, né? Parou, faz uns, sei lá, 10, 15 anos que não se fala em redução de jornada, né? Isso deveria ser uma bandeira de sempre, né? Então é uma coisa realmente que a gente deveria pensar. Mas, bom, vamos agora... Eu acabei esquecendo de fazer as perguntas, né? Mas como a gente a gente já fez a reflexão do Evangelho, mas eu vou fazer as perguntas do orientador. Né? A parábola quer expressar para nós uma questão em retribuição ou generosidade do dono da vinha e a liberalidade de suas ações. Como podemos comparar o tempo da caminhada na fé e esta parábola? E podemos comparar esta parábola com o trabalho intermitente? Realmente, a gente podemos comparar, né? Porque é aquilo que a gente falou, né? Se o último trabalhador da vinha ali, se fosse nessa lei de hoje do trabalho intermitente, iria ganhar bem menos que os outros, né? E como o Antônio Lopes falou, a necessidade dele é a mesma, né? E aqui também tem uma reflexão para fazer também, né? Uma leitura adicional. Ao refletir nesta parábola dos trabalhadores da vinha, não temos como não lembrar dos trabalhadores terceirizados, que foram encontrados pelos auditores fiscais em trabalho análogo à escravidão em vinícolas do Rio Grande do Sul. Né? Existem relatos de maus tratos que refletem uma realidade existente em várias atividades do país. Nós, da Pastoral Operária, temos que ficar atentos a esses casos e denunciar esses crimes contra a classe trabalhadora. Nessa cartilha, né, o encontro 8, a gente vai discutir sobre, aliás, o encontro 7, que a gente vai discutir está errado até aqui na cartilha, preciso mudar, para discutir o trabalho escravo também, né, que foi por causa da terceirização, né, que é lei, né? O trabalho intermitente também é lei, né? Então, são trabalhos, né, tanto intermitente quanto a terceirização, que o pessoal utiliza a lei para cometer crime, né? Antes, né, isso aí seria um crime. Aí, depois da reforma trabalhista, virou legal, pode fazer. Aí tem um outro item também: a sociedade garante a justiça social quando respeita a dignidade e os direitos da pessoa, fim próprio da mesma sociedade. Além disso, a sociedade persegue a justiça social
que está ligado ao bem comum e ao exercício da autoridade, quando fornece as condições que permitam às associações e aos indivíduos conseguir aquilo que tem direito. Então, isso é o que está no material da cartilha, né? Mas agora vamos falar mesmo sobre o trabalho intermitente mesmo, que é o tema dessa nossa roda de conversa de hoje. Alguém quer ler ou eu continuo lendo? Alguém tem condição de ler aqui o subsídio que está na cartilha ou quer que eu leia? Eu não tenho aqui para ler. Eu estou no tenho celular, que... mas eu não consigo ler. Eu estou no celular. Tá bom, então eu leio, vai. Vamos lá. Como já dissemos, a reforma trabalhista feita no governo A não ser... golpista... Deixa quieto. Pode ir em frente. Como já dissemos, a reforma trabalhista feita no governo golpista de Temer retirou muitos direitos da classe trabalhadora, com a alegação mentirosa de que a reforma iria aumentar o número de empregos formais. Na verdade, foi feita uma verdadeira demolição na legislação trabalhista, onde mais de 100 itens foram retirados ou modificados. Também, uma das modificações na legislação que afetaram profundamente os trabalhadores e trabalhadoras foi o item que incluiu o trabalho intermitente, né? O que é esse trabalho intermitente, né? Vamos pensar. Está no subsídio, tá? Isso tudo que eu estou lendo está tudo lá na cartilha. Trabalho intermitente deve ser compreendido como uma modalidade contratual trabalhista e empregatícia especial, na qual, por conta da atividade econômica descontínua, intermitente, flutuante pela lógica da atividade econômica, se alternam períodos de atividade e inatividade do trabalhador. No direito trabalhista brasileiro, todavia, por força da definição trazida no artigo 452-A da CLT, o trabalho intermitente é definido de forma genérica para toda e qualquer atividade de trabalho em si, independente da atividade econômica, o que permite uma espécie de trabalho por chamada, na qual o trabalhador fica submetido a uma espécie de contrato análogo ao 0 hora, ou seja, só recebe pelo trabalho, podendo ser chamado a qualquer momento, com praticamente nenhuma garantia social. Então, ele só recebe por aquelas horas trabalhadas, né? Que nem no caso da vinha lá, né? Os últimos lá, que seriam os primeiros, no nosso caso, seriam os mais lascados mesmo, que receberiam só aquele tempinho, né? A partir das 5 da tarde. Na definição prevista no primeiro parágrafo, todavia, se procura conciliar e ponderar a necessária característica especial da atividade econômica descontínua com a garantia de direitos sociais mínimos para o trabalhador, né? Quais seriam os direitos fundamentais, né, que não está no trabalho intermitente, né? Um período mínimo contratual, né? No caso do Portugal, por exemplo, 5 meses, com máximo de 2 meses de inatividade. Quer dizer, aqui no Brasil, né, esse período pode ser qualquer um. O cara entra para trabalhar, ele não sabe, ele trabalha umas horas, né, e não sabe quando vai trabalhar de novo, né? Lá em Portugal, a gente já tem uma outra situação. Lá também tem o trabalho intermitente, mas tem um período mínimo. Ele vai trabalhar pelo menos 5 meses. Ele sabe, ele vai entrar naquele trabalho intermitente, mas ele sabe que pelo menos 5 meses ele vai ter com um prazo. E desses 5 meses, pelo menos 2 meses, 3 meses é garantido que ele vai trabalhar, né? Aqui no Brasil, nem isso. Ele pode entrar e trabalhar um dia e depois não trabalhar mais e ficar esperando, né? E não vem mais. Espera um pouquinho só, Antônio. Deixa eu só concluir aqui o material, aí a gente fala de tudo, né?
Ou você quer falar já? Pode falar agora, porque a gente Pode, vai pode ter. concluir. Pode concluir. Além disso, né, lá em Portugal, no trabalho intermitente que tem em Portugal, tem um adicional compensatório mínimo pelo período de inatividade. Por exemplo, lá em Portugal é 20%. Então, por exemplo, lá em Portugal, o cara tem uns 5 meses, 3 meses, quer dizer, com prazo máximo de 2 meses de inatividade, só que nesse período de inatividade ele vai receber 20%, né? Então, garantindo para ele mesmo que os caras não chamem, que ele não receba, pelo menos 20% do valor ele vai receber. Teria que também ter um salário mínimo, um piso salarial e garantia de negociação coletiva salarial, né, para atender o artigo 7º da Constituição Federal. Direitos previdenciários mínimos. Por exemplo, no Brasil, se o cara trabalha em trabalho intermitente, ele não consegue nem pagar o mínimo para poder aposentar, né? Quer dizer, se ele receber o salário mínimo no trabalho intermitente, ele e trabalhar só algumas horas do trabalho, receber só algumas horas do salário mínimo, ele não vai ter nem como pagar, né, o valor que vai ser deduzido, né, do trabalho em carteira, não vai ser suficiente para ele poder pagar a aposentadoria, né? Também teria que ter direito de saúde, segurança no trabalho, proteção contra acidentes e doenças, né? E de outros agravos à saúde, que não tem no trabalho intermitente, né? E também normas de limitação do tempo de trabalho e garantia de descanso. Então, mesmo pode ser um trabalho intermitente, mas pode ser também que ele tenha que ter o direito de ter uma jornada de trabalho. Não é porque é intermitente que ele vai ficar 24 horas trabalhando direto e depois descansar o resto, né? Tem que ter um intervalo, né? Um repouso semanal. Então, no modelo brasileiro, praticamente nenhum desses direitos encontra-se garantido. E no caso específico de salário mínimo e direitos previdenciários, o trabalhador fica quase que completamente excluído, pois só tem direito a salário mínimo hora, o que impacta diretamente na sua contribuição previdenciária, que eu acabei de falar, né? Ou seja, dependendo da quantidade de horas trabalhadas no sistema atual, o trabalhador pode ter que pagar mais para contribuir para a Previdência Social, além do trabalho, do salário que ele recebe no trabalho intermitente. Quer dizer, ele teria que pagar para trabalhar, né? Pagar para aposentar, mais, né? Mais. O modelo proposto nada tem de revolucionário e é até modesto e realista, permitindo flexibilidade econômica, mas dentro de um mínimo de garantias sociais do trabalhador. Quer dizer, quando você tem um trabalho que nem entregar pizza ou alguma coisa assim, que você não tem a jornada regular, pode ser interessante, tá? Mas tem que ter um mínimo de garantia. O trabalho intermitente na legislação brasileira não tem nenhuma garantia. A gente está usando um exemplo português para comparar, né? Dentro de um modelo para comparar. Temos a comunhão linguística da nossa colonização histórica, né? Bem como a experiência histórica recente na qual também houve flexibilização de direitos trabalhistas, mas tudo trazendo um mínimo de garantias sociais para o trabalhador. Quer dizer, esse trabalho intermitente, né, que está na lei, que é uma lei de trabalhador formal para registrar em carteira, ele não tem os mínimos direitos. E aí a gente chega nas perguntas que aí a gente vai conversar, né? Eu vou ler as 3 perguntas, mas depois a gente vai responder as perguntas separadamente, né? Então, a primeira, você considera justa a lei atual que legisla sobre o trabalho intermitente? Essa é a primeira pergunta. Você conhece alguém que trabalhe nesse regime intermitente? Essa é a segunda pergunta, né? Porque ninguém melhor do que quem trabalha, né, para poder falar de como funciona essa porcaria aí. E o terceiro, quais as ações que podemos fazer, né, para modificar essa lei, né? Porque a gente sabe, quando teve a proposta
quando o Lula ganhou, né, a gente viu muita gente falando de tirar isso da legislação, tirar o trabalho do intermitente da legislação. Uma das primeiras coisas seria modificar tudo aquilo que o Temer mudou, né? E o principal seria esse. Só que o que a gente está vendo no governo, agora mais de 6 meses, 7 meses de governo, a gente viu que é um Congresso, né, que só aprova o que eles querem e ainda tem que pagar com cargos e grana, né, de emendas. Né? Querer retirar fazer uma mudança na reforma, ou voltar ao que era, a gente não vai conseguir com esse Congresso. Né? O máximo que a gente conseguiria fazer seria uma proposta para modificar essa lei, né? De repente, trazer a ideia do trabalho intermitente do modelo português, que pelo menos tem os mínimos direitos. Né? Então, dito isso, tá? É o que a gente tem assim para. Na verdade, a gente tem mais material na cartilha falando sobre isso, né? Tem um material, inclusive, bem extenso da Silvana, pena que ela não pôde vir hoje aqui, que trata muito bem disso. Né? Já é uma proposta, quase que uma proposta de lei. Né? Já estou avisando aqui como, de repente, a gente pode partir para aí. Mas vamos conversar. A gente só falou um pouco desse trabalho intermitente, né? Deu as linhas gerais, um resumo mesmo, né? Para a gente poder conversar. Então, primeiro, né? A primeira pergunta: você considera justa essa lei que legisla sobre o trabalho intermitente? Bom, o Antônio Lopes já levantou a mão faz tempo, então fica à vontade para falar, Antônio. Obrigado, Gilmar. É que eu imaginei de propor um pouquinho diferente. É que eu queria ver assim, o que que nós, as companheiras, os companheiras, entende por esse trabalho intermitente, né? Mas o documento que você leu, a cartilha, ela é o tipo de aula, está ensinando, né? Mas a gente tem que resgatar um pouco aquilo que a gente entende como o trabalho intermitente, né? Aí eu queria que as companheiras assim colocassem um pouco o que que nós entendemos disso. Aí vem o documento explicando, a cartilha explica o que é, né? E compara, inclusive, Portugal com o Brasil, né? Eu acho que é bom as companheiras colocar como é que ela vê o trabalho intermitente, o que que ela entende disso aí. Por exemplo, eu tenho minha compreensão, um pouco, né? Não compreendo tudo também. Por isso eu preciso ler a cartilha, estudar, refletir. E é muito bom ler junto, porque um ajuda o outro, né? As perguntas é o instrumento da gente responder também, né? Mas vamos ver assim, em poucas palavras, o que que a companheira Maria Aparecida entende por trabalho intermitente. Depois ela encerra. Abre o microfone, Maria Aparecida. Bastante coisa assim está envolvida. Quando a gente questionou essa parte desse trabalho, era que estava no momento de mudança, de reforma, de crise, e que foi a melhor opção para as pessoas que estavam desempregadas, certo? Então, isso é um documento, né, que está aí, o pessoal está trabalhando e está ganhando a vida, o seu pão de cada dia. Mas só que as coisas vão mudando, né? A gente trabalhou em cima disso, viu, né, que precisava melhorar as condições, tal de segurança do trabalho, para as pessoas se manter, né? E nesse período aí que a maioria dos homens e mulheres ficaram desempregados, as mulheres em casa, as crianças. Então ficou assim um pouco muito, quer dizer, muita necessidade para pouco trabalho, né? Opção de trabalho. E aí que agora que a coisa está voltando, o mercado está voltando, o trabalho está tendo mais, assim, as portas mais se abrindo, e
e a lei também, a da igualdade salarial, né? Aí que se trava uma batalha de, como é que fala? De reflexão, né? Para se trabalhar esse lado aí, né? Trabalho, salário, né? Redução de jornada. Aí tem que se juntar os trabalhadores para chegar numa, como é que fala? Numa conclusão, né? O que queremos, aonde vamos chegar e o que temos. Tem que trabalhar isso, como agora a lei de igualdade salarial. A lei de igualdade salarial tem que trabalhar o tempo, né? Aí, como Portugal é de 5 meses o período mínimo, e aqui não tem período nenhum. Você vai direto e fica à disposição. Então, tem que os trabalhadores têm que parar para refletir isso aí, ver aonde quer começar, terminar ou continuar, né? Nessa lei de igualdade salarial, né, que está exposta aí para a gente, né? Homens e mulheres trabalhar, dividir as tarefas, né? Em casa, fora de casa, tem que ser conversado, né? Refletir com amor, com carinho, porque é uma coisa séria que tem que ser refletida mesmo. Eu não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei, mas é muita coisa para se Só que assim, refletir. a pergunta que a gente está fazendo aqui é a seguinte: você considera justa essa lei atual que legisla sobre o trabalho intermitente? Você acha que isso é justo, né? Ou é justo, por exemplo, a gente trabalhar, ficar à disposição do patrão? Porque Não, não é justo. então, essa lei ela foi feita, né? Não foi feita pelo trabalhador, né? Não foi feita, ela foi Não feita é justo. Por isso que eu para expus atender toda essa explicação. Não foi é para justo. atender o empresariado, né? Não foi para atender o trabalhador, não, porque É. a ideia do Temer é aquela mentira, né? Falando que facilitando, melhorando, assim, flexibilizando, né? Ou reduzindo os direitos, né? Os empregadores teriam mais assim, condições de contratar, né? Mas a gente não foi isso que aconteceu. A gente viu que mesmo tirando os direitos, mesmo instituindo esse trabalho intermitente, tudo, não aumentou o emprego. Continuou o desemprego ou até piorou o desemprego, né? Então era uma mentira que eles utilizaram para mudar a lei, né? E além de todas as mudanças, terceirização, acabar com o sindicato e tudo um monte de coisa, não dá para a gente falar dos 100 itens, a gente pegou o pior item, né? Que é essa lei desse trabalho intermitente. Então, a pergunta é, vocês acham justo, né? Não esqueça lá do que a gente falou lá do evangelho inicial, para a gente, sempre quando a gente falar da situação atual, a gente tem também como reflexão, como orientação a palavra do evangelho. Você acha justo o cara ficar, ir trabalhar 1 hora, ganhar 1 hora só e depois ficar ainda à disposição do patrão, não ter direito à aposentadoria, não ter direito a nada? Vocês acham justo isso daí? É isso, a primeira pergunta é essa, sabe? Então, vamos o Antônio ele pediu para Ele quer vocês ouvir o que a gente tem para falar. Deixa eu continuar aqui na sua pergunta. Então, a reflexão do Evangelho diz, né, está deixando bem claro aqui para a gente. Ele falou, nós não combinamos uma moeda, então tanto faz você trabalhar o dia inteiro como só 1 minuto. Você vai ganhar uma moeda, só uma moeda. Pegue receba e vá para sua casa. Então, está dentro dessa pergunta que você está falando, é justo? Não é justo? Não é justo, né? Mas foi o que foi combinado. Se está dentro da lei, você ficar à disposição e ter todos os seus direitos garantidos, né? Tudo bem. Mas nem isso. Então é injusto, não é justo?
Beleza. Nilceia? Nossa, muita coisa para refletir. Eu vou tentar responder primeiro a pergunta do Antônio. O que, que eu entendo por trabalho intermitente? O que eu entendo, Antônio, de trabalho intermitente é assim, a pessoa ela fica disponível para o trabalho, mas ela só é chamada a trabalhar de fato quando a empresa ou o empregador precisa. E ela só ganha no momento que ele está trabalhando. Então, se a atividade de trabalho acabou, então ele vai parar ele para de receber. Então, ele recebe por horas. Depois o Gilmar pode aí confirmar essa informação. E dentro dessa sua pergunta, eu até fiquei com uma curiosidade que eu não sei se a cartilha aborda isso mais para frente, que assim, em quais categorias tem mais trabalho intermitente? Qual que é a categoria que mais aderiu, né, categoria dos empregadores, que aderiu a esse modelo de contratação? Eu realmente não tenho clareza disso. Bom, eu acho que perguntar se é justo ou não, assim, para mim parece óbvio que não é justo, porque o trabalhador ele fica totalmente à mercê, ele fica totalmente vulnerável à realidade às condições exigidas do empregador. Ele não tem direito a nada. Eu conheço, sim, pessoas que trabalham nesse esquema. A situação de insegurança que a pessoa vive realmente é um pouco assustador, né? E quais ações? Eu acho que ações é isso aqui que a gente está fazendo, a gente está conversando, estamos nos aprofundando no assunto. E acho que a Maria ou o Antônio comentou aí dessa questão, né, de estar divulgando, estar colocando na internet, estar conversando com as pessoas, tudo. Porque hoje existe na sociedade uma confusão, né, entre trabalho intermitente, trabalho autônomo e ser empreendedor. Então, acho que a gente tem muito campo para trabalhar, para refletir sobre isso, para divulgar, para explicar para as pessoas, né, que você perder direitos, você não ter direito trabalhista, não tem nada de autonomia, né? Ninguém quer ser autônomo para não ter direito a médico, médico não, né? Porque o SUS ainda atende todo mundo, né? Conseguimos isso, mas não tem direito à aposentadoria, não tem direito ao FGTS e uma série de outras coisas aí, né, Gilmar? Que aí seria a Silvana mesmo para elencar para a gente. Então, primeiro essa questão, a gente deveria realmente explicar melhor, né? Pode falar, Antônio, se quer falar, pode falar. Eu queria, sim, primeiro agradecer aí as companheiras que responderam. Me permite ir no computador, Gilmar, por favor? Não, fica à vontade, fica à vontade. Você Eu quer que eu tô, espere? eu tô te pedindo aí a permissão, aí no Ah, computador. tá. Espera aí, Para aparecer, não está aparecendo ele. não tô vendo aqui o pedido. A mão está levantada, a mão dele. Ele pediu sim. A mão sim, mas Ele para entrar escreveu. pelo computador, não. Uai, Apareceu aqui. então eu pedi outro link. Beleza. Não, Olha, pode continuar, você está indo bem. então, Pede de novo, pede de primeiro, novo, pede de primeiro eu novo. agradeço aí a participação das companheiras, mas, veja bem, é um contrato de trabalho que a pessoa faz com nenhuma segurança para o trabalhador. Então, primeiro não dá garantia nenhuma de sobrevivência na qualidade de vida. Segundo, ele, dependendo do contrato, ele é obrigado até pagar se ele não puder ir no dia. Ele tem que ficar à disposição 24 horas da empresa.
E se ele não for lá trabalhar, ele tem que pagar, ele tem multa. E é uma questão desumana, né? Então, e aí, o Gilmar pergunta se é justo. É lógico que não é justo. É injusto. Então, ele tira a dignidade do trabalhador. É uma maneira de ser escravo, certo? Então, eu entendo isso aí. Beleza? Não, Pode beleza. continuar, Gilmar. Eu só queria falar aqui o seguinte: a Nicéia falou das categorias. Eu cheguei a mencionar um pouquinho isso aí, estava mencionado no texto. A princípio, quando foi criada essa lei de trabalho intermitente, o pessoal pensou em alguns trabalhos realmente que são intermitentes. Por exemplo, o cara entregar pizza ou uma atividade que o cara não fica a jornada, aí para ganhar só aquele tempo lá do trabalho e ser registrado, né? Então, só que depois, quando foi feita a lei, ela permite em qualquer lugar. Então, qualquer empresa pode utilizar isso, né, esse trabalho intermitente, em qualquer categoria, né? Então, se eu fosse um patrão safado, né, por exemplo, eu poderia, quando eu consigo vender um produto, eu contrato o trabalhador. Quando eu não consigo vender o produto, eu deixo o trabalhador esperando em casa. Quer dizer, era para fazer para determinados tipos de atividade, mas ele foi colocado para toda a atividade. Então, o cara que quiser sacanear, ele sacaneia. Então, que é injusto, né? Só se tivesse um empregador aqui que utiliza isso daí que ia falar, né? Mas nós que representamos a classe trabalhadora achamos totalmente injusto, né? Agora, a Nicéia já perguntou, já respondeu as três perguntas, mas eu queria falar só mais da segunda. Se você conhece alguém que trabalha nesse regime intermitente, né, que seria interessante. A Nicéia falou que já conhece, né? Eu não conheço. Por que essa pergunta, né? Que acho que deveria ser até caberia ter uma explicação. Porque para entender legal como é que funciona esse trabalho intermitente, a gente deveria consultar esses trabalhadores, sabe? Esses trabalhadores que trabalham em regime intermitente, para sentir mesmo, porque a gente fica aqui meio que tentando falar sobre a injustiça da lei, né? Mas só quem é o trabalhador mesmo, que trabalha nesse trabalho intermitente, que pode trazer para nós, né, primeiro, né, o que ele pensa sobre esse trabalho, sabe? O que ele enxerga, o que ele vê, as dificuldades que ele encontra. Porque a gente olha para a lei e fala, poxa, isso é injusto, o cara não consegue aposentar, não consegue isso, não consegue aquilo. Mas quem conhece melhor o trabalhador, né, é o próprio trabalhador. Que nem a Nicéia falou do autônomo e do empreendedor, né? Quem conhece o trabalho do Uber, por exemplo, né? É quem trabalha no Uber, né? A gente aqui de fora querer falar o que o cara sente. Por exemplo, eu tive um aniversário no domingo da minha filha e tem um sobrinho da minha mulher que está trabalhando em Uber. E ele estava adorando. Ele falou: eu gosto do Uber porque eu trabalho algumas horas, quando eu quero, não sei o quê, tá. Ele não falou, por exemplo, que ele falou: graças a Deus eu não preciso ficar trabalhando 12 horas, jornadas longas, porque a minha mulher também trabalha, né? É um dinheiro mais para complementar o salário. Eu não preciso trabalhar de noite, eu não preciso ir lá para o centro de São Paulo, não sei o quê. Então, ele está numa situação, né? De repente, para ele, esse trabalho pode ser interessante, né? Ele não mencionou que a gasolina é ele que gasta, ele não mencionou que o carro que ele usa é o carro emprestado da tia dele, que eu cansei disso. Ele não mencionou que se quebrar o carro, ele vai ter que pagar manutenção. Se bater o carro, ele vai ter que consertar o carro ou pagar seguro, e depois ele não vai conseguir ganhar. Ele não falou que não recebe para aposentar. Então, mas muitas vezes o trabalhador, ele mesmo, né,
ele não identifica o que nós, né, identificamos. Por isso, e outra, né, e o que é principal, né, quem pode lutar, quem tem nos ajudar na luta é quem está nessas atividades, sabe? Então, por exemplo, né, uma das ações que a gente poderia, agora já saindo para as ações, né, não sei se vocês conhecem alguém que trabalha intermitente, eu não conheço, não sei se o Antônio Lopes conhece, se a Maria Aparecida conhece, mas uma das ações eu acho que a gente deveria se reunir com esses trabalhadores, sabe? Chegar para esses trabalhadores, chamar eles para uma reunião, conversar sobre isso daí, para entender melhor. Ele trabalhando. Agora você entrou, Antônio. Agora você entrou. Né? Entrou. É que, como você já tinha entrado pelo celular, pode entrar pelo computador sem precisar É verdade. pedir permissão. Por isso que não apareceu aqui. Então, a ideia é a seguinte, sabe? Para a gente poder evoluir nesse tipo de ação, sabe? A gente deveria fazer uma reunião com esses trabalhadores. Então, uma das coisas que a gente poderia fazer aqui é tentar ver se a gente consegue, né, contato com esses trabalhadores que trabalham nesse regime intermitente, né, e trazer eles para uma reunião, para a gente poder, sabe, aí sim, com eles, né, porque ações a gente pode fazer várias, né. Agora, a gente já sabe que trabalhadores intermitentes não tem sindicato, pelo menos até onde eu sei, não tem sindicato, né, de trabalho intermitente. Né? Se tivesse um sindicato, a gente poderia ter ido no sindicato, mas não tem sindicato. A gente, nós mesmos, por exemplo, até podemos ter uma boa proposta, que nem a Silvana, né? Uma proposta de modificação da lei. Né? Ela tem um material muito bom sobre isso. Né? A gente poderia, com esse material, de repente, evoluir aí, entrar com algum deputado, alguma pessoa que possa levar esse projeto de modificação de lei para o Congresso. A gente acha que é até meio difícil a gente conseguir aprovar com esse Congresso que a gente está aí, tá? Mas poderia levar. Agora, a força mesmo de mudança, né, dessa lei, ela deve vir, eu acho que ela vem dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores que estão nessa situação, sabe? Que nem, por exemplo, a gente vai falar numa roda de conversa ainda sobre os motoristas de aplicativo. O pessoal já tá lutando lá, já está tendo uma proposta de modificação de lei para os aplicativos, sabe? Até eu vi hoje lá no Estatal, tem uma proposta de lei já para os aplicativos. Não vamos falar sobre o aplicativo agora, porque a gente já tem uma roda de conversa para falar sobre isso, tá? Mas sobre o trabalho intermitente. Então, a ideia, pelo menos a ideia inicial nossa, é de que se a gente consegue fazer uma reunião, né, com esses trabalhadores que trabalham em regime intermitente, e a partir daí construir, sim, aí sim, uma proposta, mas tendo como protagonista, vamos dizer assim, os próprios trabalhadores que estão nessa luta, sabe? Que estão nessa situação. Né? É muito fácil para nós aqui falar assim, vamos lá, mas os trabalhadores e trabalhadoras que estão nessa situação, né? Pode ser um depoimento, né? E uma força muito maior para poder fazer isso aí evoluir, né? Pelo menos é isso que eu penso. Pode falar, Antônio Lopes, fica à vontade. Beleza. Então, veja bem. A pergunta é se a gente conhece alguém que trabalha está nessa categoria de trabalho intermitente. Parece que não existe, porque a gente não vê. Mas eu tenho um menino meu que está trabalhando assim. Tá? Eu tenho outro que trabalha dias no serviço e durante outros dias da semana, trabalha virtual, fica em casa trabalhando, que é outro tipo de trabalho, né? E tenho outros que trabalham por conta. Esse que está trabalhando
trabalho intermitente, eu imagino que é para um gato que pega serviço de empresas. Ele esteve aqui em casa, eu conheço o pai dele, de uma comunidade que eu participei lá em Guaianazes, né? E eu lembro dele, do pai dele e tal, né? Ele veio aqui em casa, viu o meu trabalho que eu tenho aqui, de automatização, trabalho que eu tenho, ela é luz elétrica, a minha luz aqui é do sol, né? Aquecimento solar, água de chuveiro, tudo quente para economizar e ajudar a natureza. O meu filho, que está da outra rua, mas é o mesmo em frente, somos um encostado no outro aqui, né? Fabricou elevador. Então, nós temos uma. Meus filhos é quase que mais gênio do que eu, né? Tudo é. Né? Tem outro que trabalha com automatização, vários tipos de automatização. Esse menino meu que está trabalhando com serviço intermitente, eu acho que é intermitente, porque ele já foi trabalhar 2 meses lá no Mato Grosso, tocou serviço lá com essa pessoa. E a gente ficava preocupado porque eu não conhecia o cara. E o menino saiu, é o caçula. Saiu para lá, a mãe fica preocupada, né? E não sabia com quem está trabalhando, e ele quebrou o celular, não podia comunicar, e comunicava com a gente através de outro celular do amigo dele, mas tudo bem. Agora ele ficou em casa uma semana e pouca, o rapaz que trabalha com ele, que contrata ele, eu não sei, não tem registro nenhum. Ele sabe, ganha, está ganhando, eu sei que ele está ganhando dinheiro. Aí ele veio aqui em casa, nós conversamos com ele, e agora ele foi para Minas Gerais, está lá no norte de Minas. Inclusive, ele manda vídeo, mandou um vídeo agora andando, mostrando a cidade lá, mostrando os campos, né? Então, é um trabalho, é um tipo de trabalho. E eu não sei se é intermitente, mas de qualquer maneira, isso que o Gilmar está colocando, a gente ouvir essas pessoas. É muito bom ver, né? Eu estou colocando a experiência do meu filho. Ele está contente, está ganhando, a pessoa está gostando do serviço dele, ele é jovem, tem 25 anos, né? Então ele não está gaga que nem o pai assim mais, né? Mas de qualquer maneira, eu tenho essa experiência, que ele está lá trabalhando, é serviço pesado, trabalha acho que será, o serviço dele é mexer com terra, tá? É, parece que é um serviço de agrumensores, será que mede terra e, sei lá, eu não entendi bem ainda não. Aí eu preciso de entender. É uma experiência que está, é muito bom ouvir, mas eu concordo com vocês. Ninguém conhece, eu não conheço pessoa que está envolvida nessa categoria de trabalho, que é o intermitente. Então, é isso aí que eu podia dizer hoje, Mar. Maria Precisa quer falar. Pode falar, Maria Precisa. Abre o microfone. É engraçado mesmo esse negócio. A minha sobrinha trabalha nisso. E eu nunca, jamais lembrei. Eu jamais lembrei. Ela, quase 10 anos ou mais, trabalhando nesse tipo de trabalho. Aí ela só ganha, se trabalha, ganha. Se não trabalha, não ganha. Até essa semana. Essa semana, acho que ela já mudou de emprego. Então, e como a gente fez essa reflexão, agora pensando bem, quem a gente conhece, eu pensei e não consegui lembrar. E ela bem aqui do meu lado, eu não lembrei. E agora que ela mudou de empresa, aí você conversando, eu lembrei dela. Ela passou por isso, um bom tempo. E a minha outra sobrinha, ela está trabalhando, depois da pandemia, ela trabalhava direto na empresa. Mas ela tem todos os direitos garantidos e ela trabalhava na empresa. Só que o patrão dela é muito bom. E ela trabalha 2 dias na empresa agora, 2 lá, 2 em casa. Ela tem esse privilégio, né? Porque ela tem filho e tudo. Então, dá para ela conciliar, né? Trabalho e casa.
trabalhando 2 dias ou 3 dias fora e os outros em casa. Então, para ela é bom nesse sentido. Então, isso aconteceu depois da pandemia. Então, muitas atividades de trabalho, depois da pandemia, mudou, né? A forma de se trabalhar, né? Para uns foi bom, para outros não, né? Mas para ela foi bom, né? Ela tem essa oportunidade. E para essa outra que faz trabalho intermitente aqui, ela mudou já de empresa, que fazia realmente isso. Trabalhava, ganhava pelo que trabalhava. Sem direito a nada, nada, nada. É isso aí. Precisa ver se essas pessoas, tanto o filho do Antônio como a sobrinha da Maria Aparecida, se realmente é trabalho intermitente mesmo, porque muitos trabalhos têm contrato, muitas vezes é informal, né? O cara trabalha aqui, ganha tanto, mas não tem registro. O trabalho intermitente, ele tem o registro, mas ele fica esperando, né, o patrão chamar, e se ele não ficar, se o patrão chamar e ele não for, ele tem uma multa, que nem o próprio Antônio falou aí. Então, precisaria ver. Agora, viu, Cida, mesmo que a pessoa não está trabalhando mais, deixou de trabalhar, deixou de trabalhar porque ela arrumou uma coisa melhor, né? Mas seria interessante ouvir se realmente ela trabalhou nessa condição de trabalho intermitente, ela tem condição de dar a contribuição, porque de falar, né, como uma pessoa que realmente sentiu o drama, né? Sentiu o drama. Sim. Então, de repente, ela pode, como ela trabalhou em trabalho intermitente, ela pode conhecer outras pessoas que trabalharam também no trabalho intermitente. Então, o nosso desafio, eu acho que aqui um desafio nosso, é a gente tentar procurar, achar essas pessoas, porque elas existem. O pessoal está aí, está trabalhando, mas a gente não sabe quem são, né? Não sabe como chegar mesmo. E vamos ver se realmente é trabalho intermitente, como está o que a gente está conversando, porque o trabalho intermitente que a gente está conversando, a pessoa é registrada, em carteira, registrada. É diferente de ter um trabalho, por exemplo, por contrato, ou por obra, ou por, enfim, né? Seria mesmo horas trabalhadas, né? Horas trabalhadas, registradas, e ela está registrada como trabalho intermitente, e ficar à disposição do patrão, e quando aí ele não chama, e chama às vezes, e quanto recebe quando chama. Então, são perguntas que a gente gostaria de fazer, porque a gente tem uma ideia, né? A gente tem uma ideia do que está escrito na lei, pelo que está escrito na lei é totalmente injusto. Eu não sei como um povo pode criar uma lei que desfavorece tanto a classe trabalhadora que nem essa, né? Mas o fato é, tiveram que tirar Dilma na raça, né? Dar um golpe para poder modificar isso daí, e agora o patrão pode usar e abusar disso daí, né? Dessa injustiça, e nós, né, como Pastoral Operário, temos que lutar contra todas as formas de injustiça, né? A gente ainda vai falar sobre trabalhos formais, informais, né, os bicos, a gente ainda vai falar sobre os aplicativos, a gente ainda vai falar sobre isso daí, porque o patrão, ele é terrível, né? Ele, que nem, por exemplo, vocês estavam falando aí do home office, né? O trabalho em casa. O trabalho em casa realmente, né? Muita gente gostou porque, poxa, fica em casa, né? Quer ir no banheiro, quer ir não sei o quê, quer não sei o que lá. Só que muita coisa o pessoal não coloca na conta. Ele não coloca na conta que ele tem que pagar a internet, ele não coloca na conta que ele tem que ter equipamento, que se quebrar o equipamento, de repente, aí ele tem que arrumar. Ele não coloca na conta que, por exemplo, ele teria que ter uns móveis adequados ergonomicamente, isso custa caro, e se ele tiver que investir nesses móveis, é ele que vai ter que pagar. Ele acaba não investindo nos móveis ergonômicos e acaba contraindo uma doença ergonômica, né, pelo fato de trabalhar em casa, né?
E ele também não fala, porque dos controles que ele tem, né? Então ele pode trabalhar a qualquer hora, mas quantas horas será que ele trabalha em casa, né? Quantas horas ele trabalharia se fosse na empresa e quantas horas ele trabalha em casa? Aí ele pode falar, não, mas agora não preciso pagar ônibus, não preciso perder tempo com metrô, com trem, com não sei o quê, então eu fico em casa, eu ganho esse tempo aí. Então, o patrão, ele é muito... o diabo mora nos detalhes, né? Então, às vezes, a pessoa ela acha que isso é bom, porque tudo o resto é ruim, né? O ônibus é lotado, custa caro, tem que ir não sei o quê, tem que ir na empresa, marcar cartão, não sei o que lá. Aí, quando a gente está em casa, que ele pode acordar a hora que ele quiser, depois cumprir a jornada, que às vezes não é bem isso, né? Às vezes ele tem uma jornada para cumprir, tem que ficar lá, é criança infernizando, enfim, né? Já está em casa mesmo, aí faz almoço, faz a janta, faz não sei o quê, então acaba. Por isso que eu falo, né? Nós, da Pastoral Operária, a gente precisa entender os trabalhadores a partir da visão deles, né? Porque o que a gente acha, muitas vezes o que a gente acha, né? O que a gente pensa não é o que o trabalhador pensa, né? Nada como o próprio trabalhador poder estar falando sobre as dificuldades deles, né? Muitas vezes a gente tem que lembrar algumas coisas, né? Porque às vezes o cara não lembra que o Uber é ótimo, mas ele não esquece que a gasolina é ele que paga, tudo o resto, sabe? Que ele está na mão do cara, enfim, da nota, do não sei o quê, tem um monte de detalhes, né? Que a gente não conhece e que o trabalhador conhece. O trabalhador, quando eu falo trabalhador, estou falando da trabalhadora também, né? Então, o ideal para nós, né, é sempre estar ouvindo o trabalhador. Então, os trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, uma das ações que a gente poderia estar tirando aqui, né, que eu penso, é ver se a gente acha, se a gente encontra pessoas que trabalham nesse regime, né? E aí a gente encontrar essas pessoas e falar assim, fazer essa pergunta: você acha justa essa lei que você está trabalhando? Você acha justo isso daí, né? Você quer fazer alguma coisa para melhorar essa situação tua, né? Então vem com a gente, vamos discutir esse assunto. Então seria uma ação para a gente poder estar tirando aqui, né? E levando, né, para casa, depois encontrando pessoas, pegando aí o WhatsApp, o telefone, sei lá, né, para ver se a gente consegue conversar com esses trabalhadores aí e, a partir daí, né, construir aí sim uma reivindicação de uma política pública, de uma proposta de lei, alguma coisa, mas a partir do trabalhador, sabe? A gente poderia fazer, né, por eles, mas eu acho que é muito mais forte eles. Pelo menos é a minha opinião, não sei o que vocês pensam. Chiquinha, eu levantei a mão, mas eu queria saber se a Nicéia não quer falar antes de mim. A gente não ouviu ela falar, quase. Tá bom, obrigada, Antônio. Eu fiquei aqui, né, pensando na fala de vocês, e até a Maria falou uma coisa assim, né? A chefe, acho que ela estava falando da sobrinha dela, e ela falava assim, a chefe dela é muito boa, né? Então, assim, e isso é muito desafiante, porque o trabalhador, sem uma lei que regulamenta, ele fica à mercê da bondade ou não do empregador, né? Nós sabemos que tem no Brasil, eu quero acreditar que tem, às vezes eu ouço alguns depoimentos nesse sentido, que você tem empregador realmente responsável, preocupado com a segurança, com a saúde dos seus empregados, preocupados em fazer o que é certo. Agora, infelizmente, nós precisamos lutar para regulamentar uma lei que proteja o trabalhador, porque, infelizmente, existe um grande número que, mesmo tendo a lei que protege, ele vai descumprir a lei. Então, é muito importante fazer
essa luta. Para mim fica muito, muito claro a importância de discutir como reverter algumas coisas na lei, na reforma trabalhista, que você garanta o mínimo. O mínimo é que a pessoa consiga ter 3 refeições por dia, né, que é o mínimo do mínimo, e ter os amparos legais, né? E outra coisa que, principalmente quando você é jovem, as pessoas não pensam nisso, né? O professor Gilmar é especialista nessa área. O trabalhador que ele está trabalhando, ele não pensa que ele vai sofrer um acidente. Ele pensa que seria negativismo, né? Seria, não vou pensar negativo. Mas a gente precisa estar preparado para as fatalidades. Preparado, inclusive, legalmente. Tá? Então, quando eu estou falando de estar preparado, inclusive legalmente, principalmente legalmente, para que o amparo ocorra durante o processo e pós o processo de acidente. E o que nós estamos vendo é muitos trabalhadores, muitos profissionais desamparados. Então, isso é o que me chamou a atenção. Legal, Odisseia, que palavra bonita. Então, gente, é muito bom a gente falar, mas é muito mais bom a gente ouvir. Eu diria assim, na minha opinião, o trabalho permitente parece que não colou muito bem, certo? Parece que não, porque, pelo que eu estou vendo, a gente não vê ninguém trabalhando com esse serviço, né? Por quê? Porque eles descobriram a outra maneira de trabalho, que é aquele trabalho por conta, trabalho assim, voluntário, sei lá, trabalho assim, outro tipo de Autônomo, trabalho. autônomo. Autônomo, Autônomo. isso, o autônomo. Mas é um autônomo que não é registrado, ele não tem segurança nenhuma, ele não tem garantia de aposentadoria, sem segurança nenhuma. Então, criaram um sistema que, para nós, é diabólico, né? Aí vem a questão que o Gilmar pergunta, de conversar com as pessoas, porque criaram um sistema de individualismo, cada um está lutando no seu pedacinho, no seu quadrado. Como é que nós vamos fazer para a gente descobrir pessoas que estão lutando? Por exemplo, você pega o metrô, pessoa trabalhando e inventa diversos modos para ganhar o pãozinho, correndo da polícia, correndo da segurança do metrô, porque tem medo. Eu vi um rapaz vendendo aquele trabalho, um dispositivo que vai segurar o celular, pendura lá e tal. E um mineiro perto de mim já ia comprar 2. O metrô parou na estação e ele colocou o bichinho lá pendurado lá, rolou, é um tipo que é flexível e rola. Aí entrou dois segurança. Resultado, o cara sentou, ficou ali esperando, e o cara ia comprar 2, já estava com o dinheiro na mão para comprar, para pagar, e ele ficou sem poder pegar o dinheiro, pôs as coisas no sacolinha de lá. Eu vi que, de repente, ele levantou e catou aquela peça que estava lá com o celular pendurada lá, e se guardou, e aí, na próxima estação, aí ele saiu fora, aí os seguranças também saíram. Quer dizer, a pessoa deixou de ganhar, vender 2 aparelhos, 2 peças, por causa do segurança. Então, é uma situação dramática, psicologicamente, é loucura. Tá? É a doença que está vendo, eu sou da doença, eu sou da saúde, né? E a gente trabalha a questão da saúde mental, traz uma doença psicológica. É lógico que, com a eleição, que louvado seja Deus, a gente tirou aqueles bandidos que estava no poder, e agora a gente tem alguém no governo que não tem poder, porque o poder está mais no Congresso. O que nós temos que fazer? Pressão popular. Nós temos que organizar o povo, pressionar o Congresso, porque o Congresso está lá para faturar politicamente e dinheiro também.
Então, a gente tem que descobrir isso. Como é que nós vamos fazer isso? Aí é uma questão da gente parar para pensar e ouvir as pessoas. Por isso eu gosto muito de ouvir as mulheres, tá? As mulheres têm muita experiência. Hoje a mulherada está muito na área de trabalho. Você vai na escola, quem é que predomina? Não é a mulher? Você vai na saúde, quem predomina? É a mulher. Você vai no mercado, quem está predominando? É a mulherada. Então, você vai na política, quem é que predomina? É o homem. Tem coisa errada. Então, a mulher precisa entrar na política e acreditar nela. Falar, eu sou capaz. Eu inventei até uma musiquinha. Eu boto fé no trabalho que é feito por mulher. É assim vai. Eu fiz essa musiquinha para a mulherada. E louvo a Deus por vocês, que é mulher, que tem garra e tem coragem de falar. Obrigado, gente. Desculpa eu falar muito. Maria Aparecida levantou a mão, pode falar, Maria Aparecida. Olha, mas a gente já está indo para os finalmente, tá? Faltam 9 minutos para as 9, não vamos passar das 9, não, tá? Tá, é bom, né? Para a gente terminar. E eu gostei da musiquinha sua aí, hein? Aí, da hora. Mas é uma missão, como eu falei, né? Com as mudanças que está havendo aí, que temos que, né, ir para o diálogo, para conversar, para acabar com esse machismo, né, de desigualdade, ter igualdade, né, profissional, salarial, familiar, nas tarefas, nos trabalhos de casa. Isso aí é uma missão para o futuro, né? O diálogo entre homens e mulheres, família. É a nossa missão. Até a próxima roda de conversa, né? A gente continua a descobrir novos métodos para a gente concluir e ter clareza do que queremos e do que podemos fazer, né? Contribuir. É o que eu desejo a todos: compreensão, fraternidade, né? Partilha no diálogo, né? E perseverança e fé. Beleza, Maria Aparecida. Você quer complementar com alguma coisa para a gente já ir para o finalmente? Eu só queria aqui agora Mas aí depois eu termino, tá? Porque aí eu vou deixar aqui uma mensagem para a próxima roda de conversa, né? E aí, se alguém quiser complementar. Não, eu agradeço muito, já vou me despedir então, tá, Gilmar? Agradeço muito pela participação. Entendo que é um tema que nós precisamos nos aprofundar, sim, nos conhecer melhor, nos aprofundar. Talvez o que esteja acontecendo é que as coisas elas estão mudando tanto e de uma forma tão intensa, né, que a gente perde um pouco a noção, né? O autônomo, todo autônomo é intermitente, as coisas podem estar se comunicando, né? A realidade, a sociedade é dinâmica, a realidade do trabalho é dinâmica também. E, enfim, é muita luta aí. Mas o que eu acho que realmente a gente tem que fazer é sistematizar isso aqui, chamar as pessoas para conversar e, concomitante a isso, fazer a pressão política, né? Para que eles, pelo menos, venham, olha, estamos aqui, estamos preocupados com esse tema. Eu acho que é muito importante, enquanto pastoral operária, fazer esse posicionamento frente ao poder público no geral, né? Que isso afeta a sociedade como um todo. Valeu, obrigada. Gilmar, se caso você puder depois passar para nós o link da gravação, já que você gravou, né? Passa para nós, porque a gente vai divulgar, né? A outro negócio é o seguinte: usar as nossas redes, né? Eu mandei o meu endereço do Facebook, se vocês quiserem me adicionar, vamos conversando, vamos formar a nossa rede de trabalho de base, né? E discutir a questão que nos aflige. E contar com a mulherada, porque vocês são top. É nós juntos, viu? Já disseram para mim que eu tenho um coração de mãe. Minha mãe me colocou
Aliás, o coração de mulher. Minha mãe me colocou o coração de mulher assim. Eu tenho muita admiração com a mulherada, viu? Vamos em frente. Obrigado, Givato, por ter convidado. Então, eu que agradeço, né, a participação da Nilceia, da Maria Aparecida, do Antônio Lopes, né? E foi muito agradável essa roda de conversa, né? E aí, então, a gente já deixa marcado, então, a próxima roda de conversa, dia 15 de julho, né? E nós vamos falar sobre trabalhadores por aplicativo, tá? Então, a gente vai falar sobre trabalhadores de aplicativos na próxima roda de conversa, dia 15/8, tá? E a gente fica com esse compromisso, né, da gente tentar encontrar trabalhadores que estão nessa situação, tá? Porque para a gente sentir o drama, né, a partir deles, para a gente poder fazer uma proposta realmente interessante, né? Assim, pelo menos sob o ponto de vista deles, né? Então seria a gente pode trabalhar, que nem a Nilceia falou, a gente pode trabalhar para fazer uma proposta sem os trabalhadores, mas com os trabalhadores é muito muito melhor. O link eu mando assim que eu tiver, o Antônio, eu mando sim. Eu preciso ainda primeiro baixar o vídeo no YouTube, tá? Para depois colocar o link do YouTube aí eu mando, tá? Para o pessoal, tá? Então não fica pronto hoje, tá? Eu vou ter que fazer isso provavelmente amanhã. Então assim que tiver o link eu vou mandar sim, né? E deixando sempre assim, o recado para quem assistir esse vídeo, né? Que nos procurem, né? Que nos procurem, que o link está sempre na cartilha, e a cartilha tem lá nossos endereços, WhatsApp, e-mail, tudo está lá, tá? Então, apesar que eu poderia colocar aqui também, né? Eu poderia colocar aqui no chat, né? Se alguém quiser falar com a gente, né, eu vou colocar aqui o chat, tá? O contato com a gente, tá? Vou deixar aqui na própria gravação, no chat. Se alguém depois encontrar, ler aqui aqui, né? O e-mail aí, sst.posp@gmail.com, e o telefone WhatsApp, esse daqui, tá? Nós também temos o Facebook, tem vários Facebook. Temos o Facebook meu, pessoal, tem o Facebook da Pastoral Operária, da Diocese de Santo André, Diocese do ABC. Nós temos um grupo também de acidentes de trabalho. Eu vou deixar também esses links aqui, viu? Deixa eu ver se eu acho os links aqui do Facebook. O link do Facebook é sempre muito grande, né? Mas eu vou tentar aqui colocar também o da PO de São Paulo, que é o link. Também, já que o Antônio está colocando isso aí, é bom, né? Deixar aqui o link da Pastoral Operária, da Diocese de Santo André. Vou deixar o link aqui também no chat, tá? Estou pegando aqui, demora um pouquinho, mas já eu pego, tá? Tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Facebook. Então, tá aqui também, né? O link aqui. Você colocou a JL 1945 do teu Face. Eu vou marcar aqui, depois eu procurar. Se eu não achar, porque com o link do jeito que eu mandei, fica mais fácil, né? Porque assim, só você clicar. É que Antônio Lopes tem muitos, né? E aí eu coloquei assim, abreviado, aí vai aparecer o Antônio Lopes lá, né? Tá bom. E vamos trabalhar, porque assim, ó, nós temos muita tarefa a fazer, nós queremos lutar, porque assim, eu queria ter um lema, só fica na memória quem faz história. E nós queremos fazer memória para que as pessoas mudem o amanhã. A história, amanhã alguém vai ler do que nós fizemos, né?
mudar a história é mudar o rumo do que está aí. A gente quer fazer essa mudança. Só vão fazer com pessoas que acreditam. Quem não acredita nem entra aqui porque não vai conseguir nada, né? Então, vamos em frente, porque o amanhã depende de nós hoje, tá? E a gente vai ter que acreditar e lutar. A gente está em muitas áreas de luta, tá? É pastoral operária, é a SEBS, é a questão da saúde, é a questão da unidade das igrejas, né? O setorial interreligioso, a gente está também lutando e vamos caminhar junto, tá bom? Estamos juntos, gente. Vou parar agora a gravação aqui, né? Então, um forte abraço, boa noite a todos e todas, né?